Bom dia, que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que hoje ela se encontra no livro de Salmos 105, amém? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pelo dia, né? Que Deus possa abençoar nosso dia, que Deus possa abençoar nossa leitura, que através dela Deus venha falar com cada um de vocês, do modo dele, da maneira que vocês precisam ouvir, e que Deus abençoe o celeiro de vocês, a saúde, e cada área da vida de vocês sejam abençoadas através dessa leitura, amém? Em Salmos 105 fala sobre os prodígios de Deus a favor de Israel. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas entre os povos as suas obras. Cantai-lhe, cantai salmos, falai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que o procuram. Procurai ao Senhor e a sua força, procurai sempre o seu rosto. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Ó vós, descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e toda a terra estão aos seus julgamentos. Lembrou-se para sempre da aliança, da sua aliança, da palavra que mandou para milhares de gerações, e continua mandando, irmãos. Com o qual fez concerto com Abraão e do seu juramento a Isaque. Ele a confirmou por lei a Jacó e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção de sua herança. Quando eles eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando vagavam de nação em nação e de um reino ao outro, a ninguém permitiu que os oprimisse, por causa deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas. Além disso, chamou a fome sobre a terra e quebrantou todo o sustento de pão. Ele enviou um varão diante dele, José, que foi vendido como escravo. Afligiram-se os pés com grilhões. Sob ferro foi posta sua pessoa, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor, e provou. Enviou o rei e o soltou, o governador dos povos, e o deixou livre. Ele o pôs por senhor na sua casa e por administrador a todas as suas posses, para reger os grandes como lhe agradasse, e instruir os seus senadores. Depois Israel entrou no Egito, Jacó foi estrangeiro da terra de Cão. E ele suplicou o seu povo em grande maneira e fez mais forte que os seus inimigos. Ele virou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que o usassem de astúcia contra os seus servos. Enviou seu servo Moisés e Arão, ao qual escolhera. Estes, que são Moisés e Arão, manifestaram-se entre eles os seus sinais e prodígio da terra de Cão. Enviou trevas e tudo escureceu, e não foram eles rebeldes à sua palavra. Converteu águas sangue e matou os seus peixes. Sua terra produziu rãs em abundâncias, até mesmo nas câmaras de seus reis. Ordenou ele que vierem enxames de moscas e piolhos de todo o seu termo. Deu-lhes granizo por chuva e chama de fogo em sua terra. Ele feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou e vieram gafanhotos e pulgões sem números, e comeram toda a erva do seu país, e devoraram o fruto da terra. Feriu também todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e os tirou fora com prata e ouro, e não houve doente algum entre as suas tribos. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor tinha caído sobre eles. Ele estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. O povo pediu comida e ele fez vir codornices e os fartou de pão no céu. Abriu as rochas e dele brotaram as águas. Comeram pelos lugares secos como um rio.
porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão ao seu servo. Ele tirou de lá o seu povo com gozo e os seus escolhidos com júbilo. E lhes deu as terras dos povos e herdaram os trabalhos das nações, para que eles guardassem os seus estatutos e pusessem em prática as suas leis. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Novamente a palavra louvor aqui deveria ter sido traduzida como aleluia, já que é o que significa em hebraico. O Salmo 104 também é encerrado dessa forma. Irmãos, hoje eu vou deixar somente esse versículo, porque hoje é meu primeiro dia de retorno ao trabalho, tá? Me perdoe, mas logo à noite eu voltarei a cumprir a continuação da nossa palavra. Vou deixar esse salmo aqui, que aqui está falando, irmão, sobre as maravilhas de Deus. As maravilhas que Deus fez sobre a terra do Egito, para que o povo dele fosse libertado. Irmãos, muitas vezes a gente duvida do poder de Deus. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que Deus não está nos escutando. Mas muitas vezes, meus irmãos e irmãs, quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando por nós. Porque Deus, Ele peleja por nossas vidas todos os dias. Porque Deus não quer perder nossas almas. Então, que nós possamos, através dessa leitura do Salmo 105, entender que assim como Deus fez essas maravilhas todas naquela época, para tirar o seu povo sofredor do Egito, Deus também pode fazer essas maravilhas aqui, nos dias de hoje, com cada um de nós. Você que tem um problema, você que está enfermo, você que está passando por lutas, por aflições, tudo isso é pouco na mão de Deus, não é nada nas mãos de Deus. Para nós pode ser impossível, pode ser algo que não tem solução, mas coloque na cabeça de vocês que para Deus tudo tem solução, para Deus nada é impossível, Deus tudo poderá fazer em nossas vidas. Entrega nas mãos de Deus as suas necessidades, as suas aflições. Entrega nas mãos de Deus tudo o que vocês necessitam. Porque se for da vontade dele, vocês vão receber, irmãos. Muitas vezes, quando nós não recebemos uma bênção, não é porque Deus é ruim, não. É porque talvez através daquela bênção que nós achamos que seja bênção, seja maldição. Então vamos entender que nem todo não de Deus é porque ele é ruim. Deus não é ruim conosco, porque Deus cuida de nós. Irmãos, imagine quantos livramentos nós temos durante o dia todo, quantos livramentos nós temos durante a noite, quantas pessoas deitam para dormir e não acordam, irmãos. Eles não chegam a ver a luz do dia seguinte. Então vamos agradecer hoje quem está aí conosco aqui no canal nesse momento. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer pela vida, agradecer pela luz do sol, agradecer pelo calor humano, pelo nosso respirar. Porque Deus, Ele pode tudo. Nós não podemos, mas Deus pode. Entra dentro do teu quarto, se você estiver em casa, fecha sua porta, vai falar com Deus. Irmãos, eu vou contar aqui para vocês um breve testemunho. Não foi assim praticamente comigo, mas Deus me usou para isso. Então eu digo isso para mim que foi um testemunho. É um parente meu mesmo, da família. Ele é muito sozinho, né? Desde quando a mãe dele faleceu, ele ficou só, o irmão dele abandonou ele, então ele mora sozinho. E muitas vezes ele sente uma aflição muito grande dentro dele. Ele diz que é depressão, mas eu profetizo na vida dele que não é, em nome de Jesus. Ele diz que sente uma pressão dentro dele, uma coisa ruim, a vontade só de chorar. Muitas vezes ele sente vontade de tirar a vida dele. E devido a uma visita a um enfermo ao hospital, a gente se encontrou. E há pouco tempo a gente tinha que se distanciado porque ele não gostava de ouvir. Muitas vezes eu estava ali falando para ele sobre Deus, né, sobre a palavra, e eu percebia que ele não gostava.
Mas nesse dia, Deus o levou nesse local para fazer essa visita também a esse enfermo, que nós estamos orando por ele. E ele começou a falar comigo, irmãos. E do nada ele começou a chorar, dizendo que se sentia muito vazio, que ele não sabe por que ele está nesse mundo. Então eu comecei a conversar com ele, comecei a mandar para ele os meus conselhos através da palavra de Deus, falando com ele, explicando o que Deus é em nossas vidas, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E aquilo ali foi libertando ele. Ele foi se sentindo bem, mas chorando, o Espírito Santo acho que tocou nele, ele chorou muito. Então aquilo ali eu senti que Deus estava fazendo uma obra na vida dele. Então entenda você aí do outro lado. Não pense que você está sozinho. Não pense em tirar a vida de vocês. Não pense que no mundo não existe mais nada de bom para vocês, porque existe. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-ei e eu acharei, se buscarmos de todo o coração. Então vamos buscar a Deus verdadeiramente. Amém? Vamos mostrar sinceridade, honra a Deus, que não tem coisa melhor servirmos a esse Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de vocês e até logo. Mais tarde nós estaremos novamente fazendo a leitura bíblica. Amém?